Muito bem, meus irmãos, vamos para o nosso estudo que nós estamos fazendo, a primeira carta de Pedro. Hoje nós vamos para o capítulo 4, vamos falar um pouquinho sobre como transformar o sofrimento em triunfo, como nós podemos fazer com que o sofrimento seja um triunfo nas nossas vidas. Nós vivemos num mundo hedonista. Um mundo hedonista que faz da felicidade o fim último da vida. As pessoas querem ser felizes a qualquer custo. Querem ter uma suposta felicidade independente do que tenham que fazer. O problema é que o hedonista, ele se contenta com uma felicidade pequena demais, terrena demais, superficial demais, uma felicidade breve, passageira e sem medir as consequências. Na verdade, Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades. Nós somos salvos por Deus para vivermos felizes de verdade. Felicidade de amar a Deus, de glorificar a Deus, de frutificá-lo para sempre. A verdadeira felicidade não é algo como uma iguaria em um banquete do pecado. Mas a verdadeira felicidade é uma realidade encontrada na presença de Deus. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria. E somente na intimidade da nossa alma com Deus, com relacionamento, com intimidade com Deus, é que nós vamos encontrar essa alegria, essa felicidade plena. Existem muitos cristãos que entram em crise quando passam por qualquer sofrimento. E muitos até perguntam, né? Por que um cristão sofre? Será que está em pecado? Será que é Deus que está castigando aquele cristão porque ele está sofrendo? Será que ele não tem fé? Será que esse cristão não conhece os seus direitos que podem exigir de Deus? Ainda tem aqueles que ainda indagam, né? Se existe sofrimento, será que Deus existe mesmo? Ou aquelas perguntas assim, se Deus é bom, se Deus é onipotente, por que não destrói o mal? Por que nós precisamos sofrer? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O sofrimento, na verdade, ele é variado e ele atinge a todos. Há sofrimento físico e existe sofrimento emocional. Existe uma dor amortecida, existe uma dor aguda. Muitas formas de sofrimento. Muitas vezes elas não irradiam da dor física. O medo, a ansiedade podem produzir grande sofrimento. A humilhação, o desprezo, a solidão, até mesmo a perda de um ente querido, o remorso, a destruição de um casamento. Tudo isso pode causar grande sofrimento. O sofrimento emocional pode ser tão profundo até mesmo quanto a dor física. Quando se fala de sofrimento, o sofrimento ele é bem complexo, né? O sofrimento ele abrange mente, emoções, o físico, o espírito. A depressão profunda, ela é uma terrível realidade que muitos hoje enfrentam, você sabe disso. A dor de uma pessoa que passa fome, a dor do desamparado, a dor do órfão, a dor da vítima, a dor do enlutado, a dor do perdido. Enfim, o sofrimento ele envolve muita coisa e muitas facetas. E a Bíblia está cheia de relatos que dizem que Deus não nos poupa do sofrimento. E tem vários textos bíblicos dizendo isso, mas a Bíblia também está cheia de relatos dizendo que Deus caminha conosco pelo sofrimento. Isaías 43, versículos 1, 2, 3, Salmo 23, versículo 4, tudo traz essa realidade para nós. Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida e faz com que isso coopere para o nosso bem. Gênesis 50, verso 20 e Romanos 8, 28.
Deus transforma as circunstâncias adversas para ser benefício para nós. Sabe, é algo que o Senhor faz. Filipenses 1:12 nos fala, Salmo 84, versos 5, 6, 7. Então, meus irmãos, mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus mesmo é a razão da nossa alegria. Lê Abacuque 3, versículo 17 e 18, um texto muito conhecido. Podemos alegrar-nos nas tribulações. E o apóstolo Pedro aqui no capítulo 4 traz para nós alguns princípios para nós podermos triunfar no meio do sofrimento. Capítulo 4 tem algumas verdades que valem a pena ser destacadas. Os 3 primeiros versículos do capítulo 4, Pedro afirma que o sofrimento nos ajuda a vencermos o pecado. O sofrimento faz o pecado perder o poder na nossa vida. Enquanto o sofrimento endurece o ímpio, ele amolece o coração do cristão verdadeiro, daquele que é verdadeiramente um crente em Cristo. O exemplo do sofrimento de Cristo ajuda o cristão a passar pelo sofrimento com a mesma disposição que Cristo passou. O cristão não é melhor do que o seu Senhor. Se o mundo perseguiu Cristo, infligirá também sofrimento a nós. O sofrimento nos leva a entender que os prazeres do mundo, essas paixões da carne, não compensam. O sofrimento nos leva a, de certa forma, desmamarmos do mundo, não é? Nós precisamos entender o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Meus irmãos, o cristão ele é confrontado aqui no mundo com 2 possibilidades: pecado e sofrimento. Isso é um fato. Se escolher viver como os ímpios à sua volta, vivendo seus prazeres pecaminosos, ele pode até evitar a perseguição. Mas se viver de forma justa e piedosa, levando o opróbrio de Cristo, ele sofrerá nas mãos dos ímpios. Então nós precisamos entender isso, a razão do sofrimento existir. E nós precisamos ter como Cristo, não é? Entender que o pecado não pode nos dominar. Verso 1 do capítulo 4 diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também, vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Que Deus possa nos ajudar a entender a razão e o propósito do sofrimento e nos fazer triunfar sobre ele. Essa pequena introdução do capítulo 4, nós vimos um pouquinho sobre o sofrimento e Deus permitindo, nos nossos próximos estudos, nós vamos detalhar o propósito de Deus no sofrimento do cristão. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.